Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Joel, tá? É um livro profético pequenininho, mas é um livro muito intenso. Uma curiosidade, Joel quer dizer o Senhor é Deus, tá? E o contexto do livro de Joel, ele se desenrola dentro de uma crise ecológica, tá? E por que que isso é importante? Porque a economia de Israel naquela época era eminentemente agrícola. Então, na verdade, essa praga de gafanhotos, ela destruiu a economia, né? E gerou medo e fome, né? Uma catástrofe. E, na verdade, isso faria com que o povo de Israel tivesse um arrependimento genuíno, né? E levando uma restauração e bênção. Então, por isso que a questão central do livro é como que Deus poderia deixar, né, isso acontecer com um povo escolhido. Então, o tema central fica em torno disso aí. E o que é interessante, isso acaba se tornando uma mensagem atemporal, tá? Entrando um pouco no contexto político no nosso país, né, se a gente for pensar hoje em dia, por que é atemporal? Né? O que é a praga de hoje? É a corrupção no nosso país. Então, por isso que torna o contexto do livro de Joel tão interessante para a nossa nação, tá? Entrando um pouco na política, sendo que eu não queria entrar, mas para a gente refletir um pouco, e eu queria que vocês olhassem o livro de Joel de uma forma diferente, trazendo para o nosso contexto, tá? Então, na verdade, o papel de Joel é fazer com que o povo entre num papel de arrependimento genuíno para Deus restaurar o seu povo. Então, orem para o Senhor, tá? Então, o foco final da profecia não está no desespero, mas sim no Deus que habita junto com seu povo, tá? Isso que é muito interessante, né? E olha um fato aqui que eu anotei para falar para vocês, uma curiosidade. O nome de Deus diretamente ele é citado 33 vezes durante o livro de Joel. Está ou não está apontando para Jesus Cristo também, né? Como toda a Bíblia nesse contexto, olha que interessante, tá? Anotei aqui para vocês também, ó, o livro destaca a área de atuação específica de Deus, duas, basicamente, tá? O tempo e o lugar. O tempo, o dia do Senhor, e o lugar, o Monte Sião. Antes de falar para o tempo do dia do Senhor, não tem como não falar de um livro profético e não citar para vocês Deuteronômio, como eu falei em outros vídeos anteriores. Deuteronômio, né, que significa a segunda lei, como eu falei para vocês, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22, que é uma advertência de Deus para os falsos profetas, tá? Como citado aqui em Jeremias, ó, Jeremias capítulo 14, 13 a 15. Mas eu disse, soberano Senhor, Jeremias falando, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra nem a fome, e eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então, a advertência de Deuteronômio sobre os falsos profetas e Deus orientando como identificar os falsos profetas. Lembram que ele fala que assim, ó, se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E falando do contexto geográfico, Sião, o Monte Sião, que é o lugar-chave, que é o Monte do Senhor. Lembra do livro falando de Davi, da cidade de Davi? O Monte Sião, onde se localiza o templo em Jerusalém como local de habitação de Deus, onde o filho de Davi construiu o templo, Salomão construiu o templo. E o templo é a fonte de bênção quando o povo de Deus o segue. Mas a profecia também adverte sobre a destruição quando o povo vira as costas para Deus, tá? Isso que eu queria falar para vocês também. Eu queria citar para vocês também aqui, ó, Amós capítulo 5, versículo 18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, os que pensam que vocês... O que pensam vocês do dia do Senhor? Será que o dia é de trevas e não de luz? Falando no contexto dos falsos profetas, né? Que esses falsos profetas em Jeremias falavam que
eles só iam ter bênçãos, independente do comportamento deles, entendeu? E não é bem assim. Então a gente precisa se voltar para o Senhor para ter bênçãos. Olha que interessante, olha quanto atual essa mensagem do livro de Joel e correlacionando os outros profetas. Pessoal, então é isso. Eu espero que agora a leitura do livro de Joel seja um pouco diferente para vocês. Espero que eu tenha agregado para a leitura de vocês. Muito obrigado. Ative o sininho, deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal.